7 horas mais 39 minutos, 7h39. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã em entrevista. Nesta manhã de segunda-feira, começando uma semana. Imagino que você vai começar naquela correria, né? E é sempre essa a nossa realidade. O Amarelinho do Oeste também não é diferente. Terá 3 jogos de agora até domingo. Vai jogar quarta-feira contra o Dracena aqui pela Liga Silver. Na sexta-feira pega o Cascavel fora de casa pela Série Ouro. Esta partida com transmissão ao vivo da Rádio Jornal. No domingo enfrenta o São Lourenço pela Liga Silver também fora de casa. Esses serão os 3 confrontos. Bom, se você deve ter notado, o último noticiário da equipe do São Miguel, há algumas mudanças, alguns nomes saindo, alguns nomes chegando. Entre eles, chegou recentemente o professor Ramon Lima, está aqui para conversar com a gente. Também está o Biro, saiu o atleta Vitor Bala e chegou recentemente, inclusive anunciamos ontem, o Gian nas nossas redes sociais, pivô Gian, jovem jogador, 24 anos, vem do futsal cearense. Tá lá no Instagram, Facebook, Rádio Jornal São Miguel. Bom, a tendência é que chegue mais atletas. Enfim, a gente está vivendo toda essa expectativa. Mas primeiro vamos apresentar aqui o professor, pela primeira vez no microfone da 104,1 no FM, da Rádio Jornal. Professor Ramon Lima, muito bom dia para você. Seja bem-vindo a São Miguel do Iguaçu. Desceu, chegou, foi direto para Blumenau. Começou a trabalhar agora, fim dessa semana, para o começo da semana. Como que está sendo? Imagina a intensidade de tudo isso. Nem deu para assimilar que está frio ainda aqui na nossa região nesse momento. Bom dia, Cunhasque, todos que fazem a Rádio Jornal. A satisfação estar aqui participando do programa com vocês. É como você falou, tudo muito dinâmico, foi tudo muito rápido. Mas faz parte da nossa profissão, faz parte dessa caminhada. Dizer que é um prazer enorme estar defendendo as cores do São Miguel, essa equipe tradicionalíssima no futsal paranaense. E a gente espera retribuir toda essa confiança, toda essa atenção que tem sido nos dada com muito trabalho, com muito empenho, para que a gente possa devolver os resultados possíveis que a torcida e a comunidade de São Miguel tanto esperam. O Ramon Lima, ele ganhou um destaque muito grande no futsal nordeste, principalmente atuando por equipes do Ceará, conquistando Copa do Nordeste, conquistando categorias de base cearenses, levando equipes para fases decisivas da Copa do Brasil, inclusive com vice-campeonato, que é uma competição nacional. São Miguel chegou a disputar em algum momento, não chegou a disputar em um momento. Aqui no Paraná, o Dois Vizinhos foi o campeão, uma Copa do Brasil. Então, a gente sabe da importância, o tamanho dessa competição, e era visto já por muitas equipes. É considerado um dos grandes nomes. Se fosse atleta, a gente ia falar promessa. Existe outro termo que se coloca, mas tem uma projeção muito positiva. E eu vejo com um acerto muito grande com o São Miguel trazer aqui, professor. Só que a gente entende, sabe que trabalho é uma coisa, a realidade é outra. Como que você enxerga tudo isso, tendo essa experiência de trabalhar com pouco e desenvolver? Eu acho que esse é um ponto importante, né? O São Miguel vai ter que trabalhar com pouco. É verdade. A gente sabe da realidade do clube, a gente entende o momento que o clube está passando. Em conversas iniciais agora com o Biri e com toda a diretoria, eu tenho tentado passar essa mensagem que a gente precisa reconstruir uma história, né? E sei que isso não se faz da noite para o dia, mas a gente precisa nesse primeiro momento tentar passar confiança para o grupo de atletas. O que eu enxerguei aqui na minha chegada foi um grupo meio que incomodado, meio que, acho que a palavra não seria, uma certa desconfiança, mas meio que algum receio, sabe? Assim, é um grupo que está precisando de um choque de realidade, levantar a autoestima, melhorar o astral, melhorar o ambiente do grupo. Eu acho que esse primeiro momento isso precisa ser feito. A gente tá cuidando muito bem disso, não só eu, como toda a comissão, juntamente com o Biro, de a gente tentar resgatar a autoestima dos meninos. É um grupo jovem, é um grupo que precisa ter essa confiança de volta. E em cima disso a gente implementando nossa metodologia,
Como você falou, a gente tem a experiência de alguns trabalhos com equipes jovens, com atletas novos que conseguiram desenvolver bem. E a nossa expectativa é essa, é tentar extrair o máximo dos meninos. A gente vê que é um grupo que tem muito potencial. Eu costumo dizer que é um grupo bom de trabalhar, a gente percebe pelo perfil dos atletas, né? São atletas que tentam a todo instante estar cumprindo aquilo que tem sido planejado, que tem sido passado. Então é um grupo taticamente bom de trabalhar. E a gente precisa ir moldando, e passando essa confiança, e fazendo ajustes. Mas como você falou, tempo muito curto. A gente conseguiu fazer um período de treinos esse final de semana, sábado e domingo, e vamos conseguir trabalhar hoje e amanhã para daí em diante a gente começar essa maratona de jogos. É pouco tempo, são apenas 4 dias de trabalho propriamente dito, mas a gente não pode fugir dos compromissos que a gente tem, e são jogos dificílimos. A gente tem quarta-feira o jogo contra a Dracena em casa pela Silva, no sábado uma pedreira fora de casa contra Cascavel, e no domingo a gente vai a Pato Branco enfrentar o São Lourenço, que está mandando jogos em Pato Branco da Liga Silva nesse primeiro momento. Então assim, a gente tem uma sequência bem dura, mas a gente precisa ser muito resiliente, precisa ser muito forte para passar por essa sequência, tentar passar da melhor maneira possível por essa sequência de jogos. E daí depois a gente vai ter 10 dias de trabalho, aí eu acredito que a gente vai conseguir evoluir bem, a gente vai conseguir traduzir melhor a nossa maneira de jogar, a nossa maneira de pensar o jogo, para que os meninos sigam no processo de evolução. Eu acredito muito, acho que a palavra eu estava conversando com o Márcio, a palavra é acreditar, a palavra é a gente ter fé e trabalhar bastante, que logo a gente vai conseguir virar essa chave. Biro, supervisor da equipe do São Miguel, também aqui com a gente. É nítido, né? Tem uma mudança de rota nesse momento, né? E eu vejo isso como positivo, porque a equipe precisa... não podia continuar do jeito que estava, né? O que é diferente do ano passado, ela está acontecendo quase de forma orgânica, né? Tem um atleta que nem o Vitor Bala pediu para sair, os outros atletas que saíram também. Então, isso é interessante porque ninguém está acomodado. Quem não se sente bem, pega a camisa e bora, vai buscar outra realidade. E aí começam a vir peças novas para encaixar. O Gian ontem, a gente já viu... lá trabalhando, né, com a equipe do São Miguel, novo pivô, e gostaria que você falasse a respeito disso, como que vocês com a diretoria estão enxergando esse momento, vendo a chegada, por exemplo, do Ramon Lima, e se vai chegar mais reforços. A gente que sabe é de bastidores, mas nada oficial, e como que vai ser trabalhado o perfil desses reforços. Bom dia. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos da Rádio Jornal. Prazer novamente estar aqui, né, presente. Queria estar aqui falando de um outro momento, mas a gente também não pode fugir da nossa responsabilidade, né? A gente veio aqui para falar do início, como a gente estava iniciando, e agora a gente está aqui novamente para falar dessa... que a gente está recalculando rota, sim. Isso faz parte do futebol, faz parte do futsal, né? Se tivesse tudo em ordem, né, a gente também estaria aqui falando, só que de um outro momento, e é isso, né? O professor chegou, né? O professor é uma linha que eu gosto de trabalho, de que enxerga o jogo, né? Hoje o jogo ele é muito intenso, então é a característica do professor. Então foi por isso que a gente foi atrás e deu certo, e hoje ele está aqui para desempenhar o trabalho dele. Em relação a esses atletas, né? Eu penso muito assim, a gente tem que se preocupar com quem quer estar aqui, né? Com quem está focado aqui, com quem quer virar a chave. Quem não quer, que a gente percebe que a pessoa está meio balançada, que não tem esse perfil de recuperação, a gente tem que mexer para que a gente volte a sorrir, né? Então foi mais ou menos isso. O São Miguel Futsal não mandou ninguém embora, tá? Só para quiçá a gente teve o desligamento do Mamute, mas era num outro momento. Mas fora isso, a gente não mandou ninguém embora, para que fique bem claro, né? Não tá, vou dizer, igual o ano passado, que, enfim, fazia algumas trocas, no meu ver, assim, um pouco aleatória. Não, esse ano não. A gente trouxe um novo perfil, que nem o professor falou antes. Teve jogadores que já no primeiro momento,
Nós precisamos correr junto. E quem achou que não ia conseguir, a gente entrou no comum acordo e foi o caso do Bala. Foi um comum acordo, ele no momento não estava... que a gente viu também que ele estava meio... um pouco desnorteado e ele preferiu... E ele passava essa impressão um pouquinho, quem assistia ali, principalmente quem acompanhava os jogos perto do banco de reservas, viu um cara que estava totalmente, em alguns momentos, desequilibrado, assim, com dificuldade de assimilar a pressão. Porque, querendo ou não, cara, quem vem pra cá tem que entender, tá vindo para um time de 7 finais e que vem amargando momentos que não condizem com a história do clube. Só que a gente, entendendo a realidade financeira, a gente sabe que esse processo vai ter que amassar um barro danado. Só que o torcedor não vê assim, ele quer ir lá pra quadra, tomar o chopp dele e ver um grande jogo. Cara, eu tô pesquisando agora, fazendo a projeção do jogo contra o São Miguel, que é o jogo que nós vamos transmitir. Tava assistindo só uma final de 2004. Tu olha aquela final, tu olha os jogadores que estavam ali. Só que você tem que entender que nem o Cascavel tem mais aquela realidade, né? Então... imagina a cabeça do torcedor, aí vem um cara aqui, o atleta que vem pra cá, ele tem que assimilar isso, que é muito diferente dos outros lugares. Aqui vai se tomar café com futsal, vai se almoçar com futsal, e o torcedor vai falar na tua cara, velho, tu é bom, tu é ruim, tu tá fazendo certo, tá fazendo mal. Então, se tu não assimilar isso, vai ter muita dificuldade. Exatamente isso. Enfim, e aí a gente resolveu fazer um acordo e ele seguiu a vida dele, a gente vai seguir a nossa, né? E dentro disso a gente já tinha alguns nomes ali também dado pelo professor, que deu certo no primeiro momento, que é o Jean, né? Que chegou a São Miguel ontem, né? Da mesma posição, que é um pivô canhoto, que já trabalhou com o professor, que já vem pronto para jogar, né? São essas peças que a gente está dando preferência, né? Atletas que cheguem para jogar já, não atletas que a gente vai dar um tempo. A gente não tem esse tempo, entende? Então, está sendo peças específicas para já chegar em entender a realidade que a gente está passando, né? Chega mais um atleta hoje, tá? Chega o Juan, é um fixo, também estava com o professor lá no Ipu, no Ceará. A gente está conversando também com a diretoria para ver como que tá nossas questões financeiras, para trazer também, para ver se encaixa mais contratações, né? Mas de primeiro momento eu posso te garantir essa contratação, que também chega para encarar essa maratona de 3 jogos. E durante a semana a gente vai conversando para ver o que a gente pode estar indo atrás, se pode, né? Então é um trabalho de passo a passo, mesmo porque a gente não pode também desfocar desses 3 jogos que a gente tem, né? Claro, primeiro pensando em quarta-feira, né? Um degrau de cada vez, e fazer com que esses que estão aqui também se adaptem muito rapidamente com o trabalho do professor, que a gente já na quarta-feira consiga colher algum fruto aí e mudar a chavinha da cabeça dos meninos, né? Que nem o professor falou, é um grupo jovem, porém eles já têm que saber que quando eles entraram nessa vida, a responsabilidade é desde cedo, né? Então, quando eu também jogava e eu abri o meu pensamento, o meu coração para seguir essa vida, eu sabia que ela é cheia de responsabilidade. Então, a gente, por um lado, a gente tenta trazer eles e, por outro lado, também dividir essas responsabilidades, porque eles precisam ter. Porque se a gente tira tudo deles, fica muito claro. Então, o professor está fazendo esse trabalho, colocando a metodologia dele, puxando do lado de confiança, mas também cobrando para que eles virem a chave e foquem no objetivo. E aí, basicamente, professor, a gente vê que, independente de estratégia, de contexto, a vitória ela traz um elemento que faz tudo acontecer, chama confiança. E eu quero lembrar que, apesar da água turva ou das ondas fortes, vamos colocar qualquer analogia que você quiser para definir esse momento, mas eu quero lembrar que o São Miguel está a 3 pontos do 4º colocado na Série Ouro. Uma vitória, ela não é... A Série Ouro permite que o Lanterna ganhe do líder, é tudo uma questão do dia. Uma vitória pode colocar o São Miguel de novo na parte de cima da tabela pela primeira vez em 2 anos,
passar metade da tabela. E na Liga Silver não é diferente, o campeonato está muito achatado. 2, 3 equipes dispararam e o restante está todo mundo embolado. 1, 2 vitórias muda completamente o cenário, não precisa nem ser em sequência. Mas acredito que a primeira vitória vai trazer o caminho para a confiança. Queria que você comentasse do significado disso e como planejar. Infelizmente o tempo é curto, pode ser bom e pode ser ruim, né? 3 jogos, um em cima do outro. Com certeza. Como você falou, a questão de tentar trazer essa primeira vitória, com certeza vai melhorar muito o ambiente. Acho que isso é fato, e aí os meninos sabem dessa necessidade, a gente tem passado isso para eles, mas ao mesmo tempo a gente precisa dar uma tranquilidade para que essa vitória venha. Eu acho que eu senti, como você falou ontem, eu desembarquei em Blumenau e a gente fez o jogo. E muito no intuito de conhecer mais o perfil dos atletas em jogo, de entender como eles se comportavam. E desde o primeiro momento eu falei pro Biro, eu senti uma tensão muito grande no ar, sabe? O clima ele estava muito tenso, muito pesado. E a gente precisa, para a vitória vir, a gente tem que dar uma leveza maior nesse clima. Se essa tensão existir, vai ser aquela história da bola bate na trave e sai, da bola que o cara perde o gol debaixo da trave. Então assim, a gente precisa passar uma tranquilidade para que os meninos consigam tomar decisões da melhor maneira possível ali, que vai nos conduzir ao caminho da vitória. Mas com certeza a vitória ela é importantíssima em 2 competições, como você falou, que a equipe está próxima ali, né? Não está bem na tabela, mas está próximo de melhorar, então depende muito da gente. E eu falei para eles, a gente precisa reagir enquanto depende só de nós. Quando passa a depender dos outros, as coisas complicam mais ainda. Então a gente tem um momento agora de 7ª rodada da Silver na quarta-feira, ou seja, metade do campeonato, e mais ou menos metade também do Paranaense contra Cascavel lá na sexta-feira. Então assim, a gente sabe dessa dinâmica e por isso que a gente tem corrido contra o tempo, corrido atrás de alguns reforços para somar. Eu tenho dito pro Biro que a gente precisa trazer nesse momento peças que entendam a minha metodologia e que já cheguem prontos para jogar, porque vai agregar com os nossos bons valores que nós já temos aqui, e aí vamos somar forças para irmos para as batalhas que teremos adiante. Professor, com tudo alinhado, tirando esse momento aí de tudo às pressas, qual a tua característica, qual a tua característica de trabalho? O que você pretende implementar a médio prazo? Vou colocar dessa forma, em cima da tua filosofia. Eu sei que cada treinador tem uma, mas aqui na Série Ouro a gente está vivendo algo muito próximo do que a gente está vivendo no futebol. Imediatismo, resultado. Eu nunca vi tanta troca de treinador num começo de campeonato que nem esse. O Biro pode me corrigir, que talvez tenha vivido mais de perto isso, mas eu não lembro. Eu acostumado a ver técnicos 3, 4 anos de trabalho, pelo menos, até uma mudança. Como que você está vendo esse momento e a tua linha de trabalho? Foi bom você tocar nesse assunto. Assim, eu me preocupo um pouco com essa questão dos caminhos que o futsal tem tomado, sabe, de maneira geral. Não falo especificamente aqui do Paraná nem do sul do país, falo de maneira geral. Porque eu acho que o futsal ele não tem esse aporte para seguir essa metodologia do futebol de campo, de ficar trocando jogador, trocando treinador. Isso gera despesas muito altas em multas, em rescisões, que isso acarreta num acúmulo que o projeto pode não suportar lá na frente. Então assim, não estou falando específico do São Miguel, mas é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que precisa se acertar mais no início, nas formações, nas montagens, para que diminua esse troca-troca. Acho que o Biro tem conversado comigo, que tem tentado justamente mudar esse sistema, tem tentado implementar algo diferente, porque ele também é um dos caras que acredita muito no trabalho de continuidade de médio e longo prazo. E eu acredito que com pessoas com essa ideia que o Biro tem, com pessoas assim, eu acho que o futsal tende a voltar para um trilho melhor e sair dessa esfera de querer seguir o futebol de campo, que é uma outra realidade financeira, que é um outro mundo e que a gente não pode nem querer se comparar, né? E sobre a metodologia, acho que você acompanhou um pouco o nosso treino. Eu sou muito intenso, eu vivo isso aqui 24 horas por dia. Eu brinco com minha esposa que isso aqui, às vezes ela fala, tu só se liga no futsal, mas eu acho que hoje a gente tem que fazer isso aqui com muita intensidade. O futsal é muito dinâmico,
tudo gira muito rápido, tudo muda muito rápido. E eu sou muito intenso em tudo, em montar treino, em cobrar, em viver o jogo com muita velocidade. E assim, eu procuro passar essa mensagem para os atletas. Mas o que eu entendo nesse primeiro momento é que a gente precisa criar um meio termo, né? Você viu que lá em Blumenau a gente fez 3 gols, mas levou 4. E a gente precisa ajustar isso aí. A gente precisa diminuir essa margem de gols sofridos, melhorar a margem de gols feitos. Então a gente precisa criar essa balança. Essa balança precisa igualar mais. Tá? Eu sou um cara que me preocupa muito com a questão defensiva. Tá? Mas essa defesa ela é iniciada desde uma primeira linha, desde os pivôs até chegar lá na nossa meta, no nosso goleiro. E a gente precisa levar menos gols. O time que quer ganhar jogos, ele não pode estar levando 2, 3 gols todo jogo. É difícil ganhar jogo você levando 2, 3 gols todo jogo, porque você não vai estar sempre numa jornada feliz de estar fazendo 3, 4 gols em todas as partidas. Então assim, a gente precisa diminuir essa margem de gols sofridos e aí consequentemente a confiança vir para a gente começar a fazer as oportunidades construídas e a gente conseguir transformá-las em gol. Então assim, eu tenho cuidado muito disso com os meninos, conversado bastante sobre a gente começar a tentar criar esse equilíbrio, e eu acho que a partir desse momento que a gente conseguir criar esse equilíbrio, acho que a gente vai se aproximar cada vez mais dos resultados e das vitórias. Nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui ao professor Ramon Lima, desejar sorte e sucesso, porque vai ser o sucesso e entre aspas a sorte dele, que é uma forma da gente simplificar ou conseguir explicar o trabalho, a sequência. Vai ser a nossa alegria também. A gente vai conseguir passar um pouquinho da alegria para o torcedor. Agradecer o Biro aqui pela disponibilidade, sempre pelo trabalho, principalmente pelo caráter nesse momento que a gente viu. Precisava muito, ano passado acho que faltou muito essa peça no grupo, e isso tem sido importante porque é alguém que comunica com a imprensa, é alguém que comunica com a diretoria, e isso dá uma tranquilidade para trabalhar, porque a gente sabe se está naquele momento ocupando o espaço certo ou não. Isso é importantíssimo. E respeitar, né? Principalmente os profissionais, porque lá no ginásio é o escritório deles, né? Então não adianta querer lá entrar de qualquer jeito, chegar lá, pede licença, a imprensa ela também tem que fazer esse papel, né? A gente tem que começar pela gente também. Então agradeço sempre esse trabalho feito, esse entendimento, né? De dar o espaço no momento certo para que a gente consiga trabalhar também. Tá chegando o Luciano Gueulon, a gente volta às 11 da manhã ao vivo com a Tati, e a gente vai estar repercutindo nas redes sociais mais esta entrevista para quem pegou de final aí, tá bom?